Ó, pra mim, tava mais do que da hora desse Hulk aí parar de ser piada. Chega daquele Hulk professor que serve pra dar abraço, cara. Só serve pra dar abraço e fazer selfie. O que a gente quer ver de fato é o Hulk bravo de sempre, o Hulk que mete medo até nos Vingadores. E se para isso ele tiver que de fato matar alguém, bom, aí é meio complicado, né? Mas talvez isso seja o que o MCU de fato, pessoal, esteja precisando para sair dessa fase Nutella. E tem mais, a Mitty, ela tá virando um suposto vilão. O Tom Stone tá confirmado aí como novo chefão do Aranha. Esse filme aí, ele tá cada vez mais com cara de viado de jogo. Mas é o seguinte, vamos falar do Hulk, mas do Hulk de verdade. Porque estão dizendo por aí que ele vai voltar a aparecer em Homem-Aranha Brand New Day e também em Vingadores Doomsday. Só que não é qualquer aparição. A gente já sabe que ele vai aparecer. O rumor é muito forte, é que ele vai estar mais sombrio, vai estar mais agressivo e possivelmente vai estar letal. E aí que tá o ponto, porque, né, graças a Deus, porque aquele professor Hulk que a gente viu em Ultimato, cara, aquilo ali não dava nem pra fazer ali o cômico, porque não metia medo de ninguém, era literalmente pura lacrate. O Hulk, ele precisa de fato ser instável, ele precisa ser uma força da natureza e não apenas um mascote de convenção geek, tá? E não é isso, ele de fato é um monstro. É o tipo de personagem que os outros olham e pensam que, cara, agora fudeu. E agora, será que ele de fato vai matar alguém? Possa ser que aconteça. E sinceramente, se fizer sentido na trama, cara, provavelmente que mate, né? Porque tem gente aí também que vai reclamar. Ah, mas vai machucar a imagem do Hulk, um monte de blá blá blá. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? O cara já foi vilão várias vezes no quadrinho, já teve arco em que ele era uma ameaça global. O público de hoje, ele precisa lembrar disso, porque o Hulk, de fato, ele é o caos. E num filme que tem Justiceiro, que tem Demolidor, toda essa galera de fato mais bruta, o Hulk descontrolado, ele só vai somar. Melhor do que de fato ele ficar lá na cafeteria servindo suco ou tirando selfie, cara. Pô, isso daí pra mim não dá pra engolir. Tá confirmado, na verdade, que Homem-Aranha Brand New Day vai ter participações do Demolidor, Justiceiro e vários outros heróis urbanos. A ideia parece muito boa, mas tem um detalhe, porque se eles não souberem dosar isso aí, vai virar bagunça. Só você lembrar de Doutor Estranho 2, porque lá teve muita participação, só que teve pouca profundidade. Mas aqui eu tô já um pouco mais esperançoso, tá? Eu acho que vai ser o melhor filme da vida do Tom como Homem-Aranha. O Demolidor, ele tem muita química com o Aranha. O Justiceiro, ele tem um peso de fato real. É tipo dar uma quebrada no tom bobinho que o Peter tava tendo. O Peter do Tom Holland tava muito bobinho, muito infantil. Eu só espero que de fato a Marvel ela não invente de lacrar em cima desses personagens, que são personagens mais violentos com a natureza. Se tentar amaciar demais, vai perder o impacto, principalmente com o Justiceiro, cara, que pra mim não tem como. O Aranha, ele funciona bem com esse tipo de contraste, e ele é o coração no meio da treta aí. Mas ele precisa de direção, senão vira só mais um monte de fanservice jogado aí barato, não serve pra nada. Mas aí, imagina uma cena do Hulk, ele perdendo o controle, bem no meio desses caras. Cara, aí sim, na minha opinião, vai virar uma verdadeira guerra urbana de verdade. Demolidor, Hulk, Justiceiro e Homem-Aranha. Cara, isso é surreal. E saiu mais um rumor aí polêmico, porque estão dizendo que a MIT, né, no caso, a universidade, tá? Ela vai ser tratada como uma instituição vilanesca em Brand New Day. E para quem não lembra, né, é lá que o Peter, que a Mary Jane, o Ned, eles estavam tentando entrar depois do ensino médio. Isso foi mostrado no último filme, No Way Home. A MIT era tipo o sonho deles dali. É o sonho da galera que terminou o ensino médio e quer fazer uma universidade. Agora, do nada, a Marvel, de fato, ela provavelmente vai transformar essa instituição em uma instituição vilanesca. Eu entendo se for uma crítica à elite acadêmica, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque isso também não tem nada a ver com a Marvel, né? Porque quando a Marvel ela tenta fazer uma crítica social forçada, a gente já viu no que dá, porque aí fica o discurso vazio, lacração barata e roteiro jogado fora. Eu não acho que a Marvel vai fazer isso. Se for para mostrar que essa universidade está sendo manipulada por alguém por trás, vai ser muito legal. Agora, se for para enfiar uma militância disfarçada aí no roteiro, aí vai perder a mão, né? Mas eu acho muito difícil que a Marvel faça essa com essa universidade aí. O pior é que isso pode afetar diretamente a história do Peter, porque ele ainda de fato é um moleque tentando achar um lugar no mundo.
E se ele for contra o sistema agora, tem que ter base. Não só porque sim. E aí fica uma questão, porque essa universidade ela pode ser apenas uma ponta do iceberg, porque pode ter alguém aí puxando os fios dos bastidores. E aí a gente pode abrir espaço para possíveis vilões, né, que pode estar por dentro ali, bem um lado mais sombrio, um lado mais, né, dark ali, que está por trás dessa universidade, de fato controlando parte dos planos. E aí, um dos rumores, que é um dos rumores principais, tá, do Homem-Aranha, que vai aparecer, que é o Tom Stone, ele tá confirmado, mas não só isso, o ator escalado é o Marvel Jones 3, tá, pessoal? Ele já dublou, para quem não sabe, o personagem lá em Spider-Verse em 2018, ele dublou o próprio vilão, e agora ele vai fazer uma versão live action. E para quem não conhece o Tom Stone, ele é um chefão do King, ele tem uma pele inquebrável, ele tem força absurda e ele também vem do Harlem. E é o tipo de vilão pé no chão, violento e também sem frescura que o Homem-Aranha tá precisando agora. E sinceramente, é muito melhor do que você inventar outro vilão tecnológico genérico ou mega lacrador que não vai servir para nada. Tomara de verdade que a Marvel vai manter um tom mais urbano, mais direto, tá? Porque o Aranha, de fato, ele precisa enfrentar essa ameaça de verdade. Não mais discurso, mais coisas tecnológicas, nem mais aquele papo juvenil, tá? Aquelas atitudes que ele tinha antes. E tem mais, pessoal. O Marvel, ele já mandou muito bem como o vilão do Backlight, tá? E ele tem muita presença. Se a Marvel, ela não sabotar com piadinha e moral de lição de escola, pode dar muito bem. E fica uma questão, porque se o Tom Stone, ele for só o começo e tiver alguém acima dele, aí o buraco é mais embaixo, aí pode abrir pro Senhor Negativo, pro Fisk e também outros personagens que ainda pode aparecer que tá acima da hierarquia do Tom Stone. Outra confirmação importante é o ator Mike Mando, né, que vai voltar como Escorpião em Ben 10. Na verdade isso aí já é confirmado. E para quem não lembra, ele apareceu lá em Spider-Man de Volta ao Lar, rapidinho, na cena pós-créditos, ele tava todo cheio de cicatrizes e prometia de fato uma vingança contra o Peter Parker. E depois ele acabou sumindo. Agora parece que vão finalmente usar ele direito, vão usar de fato o Escorpião de forma correta. E sinceramente já tava na hora. Para quem é fã, tá, assistiu o Homem-Aranha lá de Ultimate Steel, sabe muito bem disso. O Escorpião, ele é um vilão muito clássico do Homem-Aranha, ele tem um visual muito marcante, ele tem uma força bruta, ele pode render cenas de ações muito boas, principalmente se ele for usado como um capanga de alguém maior, tipo o próprio Tom Stone, tá? Ou o próprio Senhor Negativo. Mas aí é que tá o perigo, porque a Marvel, ela adora colocar o vilão bom só para apanhar e depois sumir ou fazer piadinha. Foi assim, tá? Com o Shocker, foi com o próprio Abrupta também, e com vários outros. Se colocarem o Escorpião só para fazer figuração de novo, para mim vai ser perda de tempo. Mas se ele tiver um arco ali, uma motivação bem clara, que parece que ele vai ter agora, e um confronto direto com a Aranha, aí sim vai valer muito a pena. E outra, possa ser que o Escorpião ele seja usado como ponte ali para o Sexteto Sinistro. Isso aí pode mudar muita coisa, ele pode ser de fato uma ponte inicial. E pessoal, o elenco de Brand Day tá ficando interessante demais. Voltaram os personagens aí da Zendaya, tá? Como a Mary Jane. Voltou também o Jacob Batalon, como o próprio Ned. E lógico, temos Tom Holland, então, ou seja, o trio tá completo. Muita gente acha que já deu, outras pessoas acham que, pô, é muito bom, tá indo de volta. Para mim, tanto faz. Mas o que chamou a atenção, de fato, para mim, são os novos nomes que ainda não tem confirmação de quem que vai ser os personagens. E aí temos a Sadie Sink, né, que fez a Max, tá, lá em Stranger Things, tá confirmada. Também entre aí a Liza Colon, tá, de The. Temos também o Mel Tillman, de Severance também. E os papéis deles estão em segredos, então não tem nada confirmado ainda. E aí começa um monte de jogo de teorias, tá? A Cid, ela pode ser uma nova Green, ou algum interesse amoroso aí, alternativo do Homem-Aranha. Talvez até uma mutante disfarçada, pô, nunca se sabe, né? Eu só espero que não inventem de transformar esses personagens novos aí em uma bandeira ideológica ou que sejam inúteis, tá? Só pra preencher ali papel. A Marvel já errou muito feio em outros filmes com isso. É só você dar bons arcos, deixar os atores trabalharem e, tipo, de fato, não
enfiar a criação aí à força, porque o Tom ele funciona muito bem quando o foco de fato está na emoção e ação, não em perfeito político, tá? Então eu acho que vai ser o melhor filme do Homem-Aranha e também o melhor filme de Tom Holland, no caso desse novo Homem-Aranha, tá, pessoal? Na minha opinião, eu tô cravando para vocês aqui. Tivemos até um problema recente, porque durante as gravações lá em Greensboro, o Tom Holland, né, ele sofreu uma convulsão leve, fazendo uma cena de ação, ele caiu, bateu a cabeça e ele teve que ser atendido na hora. Mas, graças a Deus, no dia seguinte ele apareceu num evento beneficente com a Zendaya e aparentemente ele estava bem. Primeiro, ainda bem que ele está realmente muito bom, graças a Deus. Mas, segundo, olha o nível de exigência física que esse filme aí tá pedindo. O Tom, ele nunca foi um ator de ficar em tela azul o tempo todo, tá? Ele curte fazer muita acrobacia real. E se, né, no caso, até ele tá se machucando assim, é sinal que vem muita coisa, muita ação intensa por aí. E vazou, de fato, várias filmagens aí do próprio dublê dele também. E talvez o tom do filme ele esteja realmente mais sério, mais físico, né? É o que combina muito com um clima urbano e os vilões, né, de rua e até também um possível Hulk descontrolado. Mas lógico, tomara que a Marvel não use o esforço do ator só para integrar mais do mesmo, com piada no meio da luta, e de fato faça valer a pena e crie uma história de fato ali para o Homem-Aranha. Outra coisa que eu quero falar com vocês não sei se vocês repararam que a Marvel e também a DC, elas estão começando a escalar vários dubladores para fazer os mesmos personagens em live action. Aconteceu agora aí com Marvin Jones, ele vai dublar o Toby Stone, ele dublou, né, o Toby Stone em Spider-Verse e agora vai tentar interpretar em live action o Homem-Aranha lá em Brand New Day, no caso o filme, né. Outro exemplo também é o Frank Grillo. Ele interpretou, na verdade, o Rick Flag e agora ele tá confirmado como um personagem de Superman e Pacificador 2. Na verdade já tá atuando, né? E olha, eu curto muito isso, porque mostra que os estúdios estão respeitando as ligações aí dos fãs com as vozes que de fato já ficaram marcadas. E se o cara mandou bem na animação, por que não dá uma chance nele na versão real? Até porque ele já entende de fato como o personagem funciona. Agora, tem que saber escolher. Não é só você chamar porque dublou, tá? O Marvin, por exemplo, ele já tem uma presença de vilão. Ele já fez papel forte em outras séries e aí funciona muito bem. Mas se for só para agradar o nicho, vai vira aquela escalação forçada e a gente acaba sentindo na hora, né? E se isso virar um padrão, será que a gente vai ver, no caso, o Miles Morales aí animado, ganhando vida com o mesmo ator da voz? Bom, isso aí pode ser uma possibilidade, hein? Mas é isso, o Homem-Aranha Brand New Day vai estrear 31 de julho de 2026 e, sinceramente, esse filme pode ser um divisor de águas para o Homem-Aranha do Tom Holland, tá? Pode ser o melhor filme dele, na minha opinião, tem tudo para ser o melhor filme, tá? O melhor filme dele mesmo. A volta do Hulk mais agressivo, os vilões urbanos, a crítica do sistema, cara, se for bem feita, e a inclusão de um vilão de rua como o Tom Stone e também como o Scorpion. Tudo isso mostra que talvez a Marvel esteja tentando ajustar de fato o tom. Eu só espero que não seja o último filme dele. Muita gente está falando que pode ser. E aí o que acontece? Se for menos piada, mais consequência, pelo menos ao que parece, vai ser muito bom. Agora, vai dar certo? Vai dar certo realmente? Só esperando para ver. Mas o elenco, na minha opinião, tá bom. Os vilões têm potencial. E se o roteiro não escorregar na lacração, pode ser os melhores filmes do Aranha até agora. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês acham que o Hulk vai mesmo matar alguém? Vocês gostaram aí da escolha do ator, do Tom Stone? E essa história da universidade, será que faz sentido ou é uma viagem demais da Marvel aí? Bom, comenta aí abaixo, porque eu quero debater com vocês, de fã para fã, de verdade aí, sem mimimi, tá? Não sou especialista em nada aqui, posso ter cometido diversos erros a falar algumas coisas aí e ficar à vontade para me corrigir. E se curtiu o papo, deixa o like já, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque todo dia, pelo menos aí, um vídeo por dia, beleza? Valeu demais, fui!